Olá, a nossa conversa hoje aqui no Gente em Destaque é com um campeão de bilheteria do cinema nacional. E o melhor, ele é aqui do Vale do Paraíba, é o roteirista e produtor Paulo Cursino. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço o convite e a consideração. Antes da gente falar da sua trajetória, né, que a gente estava até falando antes da entrevista, só para a gente ter os números, eu falei que você é um campeão de bilheteria. Fala para a gente hoje quantos milhões você já levou no cinema com seus filmes? Olha, isso está sempre sendo atualizado, porque parece que estou tirando onda, mas é verdade. Porque além das exibições extras, né, assim, e alguns filmes nossos que foram vendidos para fora e foram feitos remakes e tudo mais, a última vez que eu parei para contabilizar era mais de 35 milhões de bilheteria. Isso só de pessoas que vão no cinema, compram ingresso para assistir os filmes, né? Não, isso. O que vale é quem paga o ingresso para assistir, né? Assim, não estou contando com televisão, não estou contando com streaming, não estou contando com Netflix ou com Amazon, com nada disso. Estou falando apenas de pessoas que pagaram ingresso para ver, né? Que essa sempre foi a minha preocupação, em fazer um cinema que tire as pessoas de casa, né? Assim, escrever filmes, né? Produzir filmes que façam com que as pessoas paguem ingresso para sair de casa. Porque fazer filme que ninguém quer ver é fácil, né? Assim, o Brasil é campeão nisso. O Brasil é campeão em fazer filme que ninguém quer assistir. Não é o meu caso. Eu faço filmes que as pessoas querem assistir. Vamos falar então da sua trajetória. Você nasceu em Taubaté, né? Isso. Sou de Taubaté, né? Com muito orgulho. Sempre falo, adoro minha cidade. Né? Mas eu morei até os 7 anos de idade lá. E cresci em São José dos Campos, porque meu pai trabalhava na GM, né, na General Motors ali, da frente da Vista Verde, ali na Dutra. Né, e cresci em São José, eu estudei no Colégio Olavo Bilac, depois fui fazer a ETEP. Né, na ETEP fiz muita amizade com gente de Jacareí, né, tanto é que eu falo Jacareí, eu fui muitas vezes a Jacareí, cresci, faz parte da minha adolescência toda. Enfim, eu sou um autêntico filho do Vale do Paraíba. Né? E assim, mas fui para a capital, para São Paulo, com 19, 20 anos fazer faculdade, né? E voltei, né? Assim, com 25, 26 anos, voltei para São José, morei ainda uma fase da minha vida aí e comecei a trabalhar na Globo, na Rede Globo, em São José dos Campos. Né? Quando fui contratado pela Globo como roteirista, para ser colaborador de novela, eu morava ainda em São José dos Campos. Né, foi só depois, né, que eu me tornei redator de humor, virei redator final do Renato Aragão, na Globo, que eu fui levado para o Rio de Janeiro. E isso já tem mais de 23, 24 anos. Esse seu interesse pelo cinema começa ainda na infância ou não? Sim, totalmente. Totalmente. Eu sempre conto uma situação que eu passei em casa, que o meu pai, quando eu tinha uns 12 anos, ele chegou no Natal e perguntou o que eu queria. Né? Eu falei, eu quero uma câmera. Né? Eu quero uma câmera, eu quero fazer cinema. Ele não soube onde comprar. Ele falou assim, por que você não pede uma bicicleta com qualquer um? Eu queria uma câmera. Mas era o meu sonho mesmo. Então, falei, fui correr atrás disso. Né? Nem, assim, meu pai não tinha condições na época, mas eu corri atrás, enfim. Era o meu barato, sempre foi o meu barato, sempre quis fazer. E nessa sua adolescência, infância, acho que a sua formação, como a de todo mundo, foi de ver os grandes blockbusters no cinema, né? Indiana Jones, ET... Sim, eu sou da geração anos 80, né? Assim, eu peguei toda a trajetória, final dos anos 70, né? Sou um pouquinho mais velho. Peguei ali o Star Wars em cheio, peguei, sabe, Star Wars no cinema, eu peguei Poderoso Chefão no cinema, eu peguei, sabe, Alien no cinema, eu peguei os grandes clássicos que definiram o que é a ficção científica e o que é o cinema dos anos 80, de entretenimento. Né? E também as comédias, né? Assim, dos irmãos Zucker, né? Aperta o cinto, o piloto sumiu, né? Todos esses filmes, esses clássicos, eu peguei em cheio no cinema. Então, eu acho que isso estimulou bastante, né? Eu gostar tanto, né? Além do mais, a televisão também ajudava bastante, né? A Globo exibia muitos filmes clássicos na sessão da tarde. Né? Eu cresci vendo Jerry Lewis na sessão da tarde, cresci vendo, sabe, passava-se Chaplin, passava até Mazzaropi na sessão da tarde. Né? E eu adorava, né, assim, as comédias, não só as americanas, como as brasileiras também. Trapalhões fez a minha infância. Né? Assim, a minha também.
Era um filme evento. Até hoje eu lembro, os Trapalhões das Minas do Rei Salomão, aquelas coisas todas. Então, eu fiz parte de uma época muito rica no audiovisual, não só brasileiro, como mundial, e a gente não percebia isso, porque era tão difícil ao cinema, né? Era difícil ter dinheiro para ir ao cinema. O cinema era caro demais. O pessoal reclama que o cinema hoje está caro, mas na minha época era pior, porque as pessoas ganhavam menos, né? Assim, a gente não tinha tanto variedade como tinha hoje, né? Na nossa época é o seguinte, eu sou de uma época pré-VHS. Então, assim, se você perdia o filme no cinema, não tinha como ver depois. Então era fila, cara. A gente enfrentava fila que dobrava quarteirão para ver filme. Eu lembro que ET, eu fiquei numa fila para ver filme. Hoje em dia, não tem mais isso. E aí você resolve fazer publicidade na ESPM. Sim, eu fui fazer publicidade porque o que aconteceu? Justamente da vida, aquelas coisas assim, nem tudo, assim, depende da gente, depende da sorte. Quando eu decidi fazer cinema, assim, decidi fazer cinema não, quando eu entrei para fazer cinema, o mercado estava péssimo. O governo Collor havia acabado com a Embrafilme, né? E não havia mais possibilidade de investimento em cinema no Brasil. Então as produtoras fecharam, faliram. Então não havia mercado de trabalho. Então, qual é o mercado de trabalho para quem trabalha com audiovisual? Publicidade, né? Então, eu fui para publicidade, me formei em publicidade, me arrependi de ter formado em publicidade, porque não tenho nada a ver com a área, né? Eu fui descobrir isso mais tarde, né? Assim, que eu não tenho nada a ver com publicidade, mas acabou, de certa forma, a publicidade acabou me dando, de certa forma, né? Eu falo arrependi no exagero, mas acabou me dando, de certa forma, um senso de mercado, um senso de profissionalismo que falta ao cinema brasileiro. Ainda falta ao cinema brasileiro. Melhorou muito, mas naquela época, então, o cinema brasileiro era muito amador em algumas coisas. Então, e a publicidade era muito profissional. Você podia ver que as propagandas brasileiras ganhavam prêmios no mundo inteiro e o cinema brasileiro engatinhava aqui, né? Então, a publicidade meio que me puxou e me melhorou minha mão para o cinema. E aí, para não dizer que sou só eu, né? Isso aconteceu com o Fernando Meirelles também. O Fernando Meirelles é um excelente diretor de propaganda, né? Assim, vários diretores e roteiristas começaram na propaganda. Então, é uma escola que eu acabei indo por acidente, mas acabou me ajudando no final das contas. E é verdade que nesse período aí de adolescência, transição para fase adulta, a sua família via você como assim, um fracassado, que não deu certo na vida? Não, assim, alguns vêm até hoje. Porque, assim, porque o que acontece? Muita gente não entende o que um roteirista faz, né? Porque é aquela coisa, o roteirista é o cara que lê muito, né? Isso aqui não pode ver, ó, não é montagem, isso aqui é livro de verdade, né? É um cara que lê muito, que escreve mais ainda, porque toma muito tempo, você fica 12 horas escrevendo às vezes, né, assim, por dia, né, e a maioria realmente não consegue encontrar o espaço, né, e eu demorei para encontrar meu espaço. Quem é de fora do eixo Rio-São Paulo, e quando eu falo Rio-São Paulo não é o estado, eu falo da capital, das capitais, quem é de fora das capitais, né, está completamente fora do mercado, infelizmente, é uma realidade. É muito difícil conseguir. Então, eu fui furando esse bloqueio aos poucos, muito lentamente, né? E isso demorou. Então, assim, eu tinha 25, 26 anos de idade. Na minha época, meus primos já tinham carro e tinham filhos e famílias e estavam ganhando muito bem trabalhando na Embraer, entendeu? Era isso. Então, se você não tinha 25, 26 anos de idade, não tinha carro, não tinha família, não trabalhava na Embraer, você era um fracassado. Bem, por sorte, cara, eu sempre tive muita personalidade. Então, eu banquei isso. Não foi fácil, né? Porque a família cobra mesmo. Né? E tem que cobrar, a família não tem que passar pano não, tá? Eu acho assim, o pessoal fala, meus pais me cobram demais. Não, eles têm que cobrar mesmo, tá? Esse pé tem que pegar no pé mesmo. E isso me criou cascadora, entendeu? Assim, casca grossa para enfrentar a vida em todos os sentidos. Então, assim, sim, a minha família me via como fracassado, me via como o vagabundo, entendeu? Mas, enfim, passou. Hoje em dia, a maioria acha que ainda um dia eu vou trabalhar na Embraer. E esse começo da sua carreira, acho que você deve muito a dois Flávios, né? O Flávio de Souza e o Flávio de Campos, né? Caramba, o Flávio de Souza, pô, linda lembrança. O Flávio de Souza, ele foi um autor de São Paulo que bombou com uma peça na época chamada Fica Comigo Esta Noite, que mudou a cabeça, assim, caramba, isso pra mim é que é teatro.
né? Eu até pensei em fazer teatro uma época, mas durou 10 minutos isso. E aí, assim, e ele deu uma oficina em São Paulo onde ele falou para mim, olha só, você é um roteirista nato, você tem que investir nisso. E eu estava trabalhando em publicidade na época, meio que desistindo na área de cinema, e ele me fez a cabeça para falar, não, vai para cinema, vai para televisão, você tem muita possibilidade, você tem talento para isso. Né? E eu fui. Né? Eu quase fiz parte da primeira equipe do Castelo rá tim né? E ele estava contratando pessoas ele fez essa oficina para pegar pessoas dali. E eu acabei não entrando, mas pouco mais à frente eu entrei na Globo, né, para uma oficina pelo Flávio de Campos, né, que é um excelente mestre de roteiro, um excelente mestre. Aliás, assim, se alguém quiser ser roteirista, compre um livro do Flávio de Campos, que é uma ótima porta de entrada para fazer roteiro no Brasil. Né? O livro dele, até vou lembrar, é Roteiro de Cinema e Televisão. É um dos melhores livros de roteiro brasileiros, voltado para o nosso mercado e com a técnica e com conhecimento do Flávio que são gigantescos. E aí você começa, a hora que você entra na Globo, você entra para fazer colaboração em novela, né? Você chegou a fazer colaboração em novela, né? Foi, mas também é aquela coisa que durou muito pouco. Eu não me identifiquei muito, né? Não, eu admiro muito quem faz novela. Né? Novela é o carro-chefe da televisão brasileira, né? Mas é uma máquina de moer ideias, cara. Você, sabe, são 40 páginas por dia, então você tem equipes que discutem cada cena e tudo mais. E eu não gostei muito daquilo, não, para confessar, vou ser bem sincero. Eu gosto de pegar uma ideia e explorar o máximo dela. Né? Então, a televisão, ela é boa porque ela ajuda a gente a pagar as contas. Eu agradeço muito a oportunidade que a Globo me deu, né, de fazer novela, de fazer programas de humor e tudo mais, mas o meu sonho sempre foi o cinema mesmo. A novela me deu essa certeza, eu nasci para fazer cinema, não novela. E não é por volume de trabalho, porque os dois trabalhos são pesados, né, mas são trabalhos diferentes. Né? É muito interessante. Né? Fazer novela é uma coisa, fazer seriado é outra, fazer filme é outra. Cada área exige um talento diferente, uma especialização diferente, vamos dizer assim. Né? Então, e você se dá melhor nessa especialização. Qualquer carreira profissional é isso, né? É fazer escolhas o tempo todo. Né? A gente, no final da vida, a gente descobre o que a gente quer fazer mesmo. Né? O jovem fica querendo achar agora o que... eu acho que eu quero fazer isso. Não, você não sabe não, cara. Você vai descobrir no meio do caminho, entendeu? E aproveita a viagem, é isso. Inclusive tem uma frase do Chico Anísio que ele falava que a pessoa só está pronta profissionalmente depois dos 40, né? Não, eu assim, hoje eu digo que é um pouquinho mais, tá? Eu me sinto assim, eu com 40 anos ainda estava tentando emplacar seriado da Globo, sabe? Assim, não que eu nunca mais vou fazer seriados, né? Eu cheguei a emplacar 3 seriados lá, mas eu fiz Sob Nova Direção, fiz sabe, Batendo Ponto, fiz vários seriadinhos ali, mas eu meio que fugia do cinema, porque o Brasil estimula a gente a fugir do cinema. Mas, de fato, me achei aqui, eu falei, não, essa é a minha praia, isso que eu vou fazer bem, não tem problema, sabe? Não terei carteira assinada? Não tem problema. Hoje, por exemplo, eu não tenho carteira assinada com ninguém. Eu vivo do meu trabalho, eu trabalho por contrato. E aí, cara, isso também foi uma revelação para mim, né? Um livro do Nicolas Nassim Taleb, né? Tem uma frase que eu achei sensacional, né? Que ele falou que ele escreveu e quase que botei no mural aqui em casa, né? Que assim, existem 3 drogas no mundo, né, que viciam e praticamente não tem volta, né? Que é a cocaína, o açúcar e o salário fixo. É isso, você fica dependente daquilo, né? E aí, quando eu saí da Globo, faz 7 anos que eu saí da Globo, né? Foi um susto para mim, né? Não ter uma carteira assinada, não ter contrato. Mas, de fato, a gente não se desafia quando não está no mercado. E para mim foi maravilhoso. Então, assim, eu hoje vivo do que eu escrevo. É claro que a Globo me ajudou a fazer nome, né? Agradeço sempre. Né? Mas hoje eu não troco a minha liberdade profissional por nada. Você passou pelo humorismo da Globo, né? Pelo programa do Renato Aragão, fez um pouco do Zorra Total também, os seriados que você falou, Sai de Baixo, Sob Nova Direção. Inclusive, você falou do Sob Nova Direção, e também eu queria que você falasse de uma história que no comecinho da sua participação, o elenco ou alguém do elenco não simpatizava muito com você, né? Deixava você um pouco de escanteio. Não, porque o que acontece, né? É isso, cara. Olha só, eu já tinha
Foi Na época, confundido com encanador não, pois é, não, foi o seguinte, essa história é ótima. Era o seguinte, eu tinha 5 anos de Globo já, né, para vocês verem, né, isso é bom para mostrar como as coisas funcionam. Eu já tinha 5 anos de Globo já, eu já era um redator final, né, já tinha um status na casa, mas se você não faz o marketing pessoal, se você não vai nas festinhas, se você não dá a cara, se você não faz a política, você não existe, né? E eu nunca fiz isso, não vou saber fazer, eu não sou, sabe, eu não tenho nem assessoria de imprensa até hoje, né? Tanto é que assim, quando o pessoal fala, peraí, você é mesmo o roteirista de maior bilheteria da retomada do cinema nacional? Eu falei, sou. Mas por que que eu não sei disso? Porque eu não divulgo. Entendeu? Assim, enfim, sou uma besta nesse sentido. Mas, mas acontece. O que ocorre? Eu era e sou naturalmente tímido, né? Eu tô falando aqui com você porque isso sou eu e você. Se soubesse, tivesse mais gente, eu nem me travaria mais aqui e tal. Cara, teve uma reunião, a primeira reunião, onde eu fui apresentado ao elenco, né, eu ia ser apresentado, foi na casa da Ingrid Guimarães. Ela ama essa história, ela tira sarro de mim até hoje. Ela ama essa história. E aí, pô, tava lá todo o pessoal cool, chique, do teatro, carioca, do Leblon, não sei o que, papapá, né? O pessoal que eu curto, o pessoal legal. Aí, cara, aí eu cheguei, eu acho que eu tava, sei lá, na época eu tava voltando da praia, alguma coisa assim, tava com camiseta, bermuda, chinelo de dedo, alguma coisa assim. Né, que eu bati na porta, eu tava com uma mochila meio abacalhada e tal. Eu bati na porta, a empregada dela falou: ah, tá, vou levar o senhor até lá. E me levou até o banheiro. Ela achou que eu fosse o encanador, cara. Ela não imaginou que eu fosse o roteirista da parada. Eu disse, que não, ele é o roteirista? Pô, o roteirista é o pessoal chique do teatro, não é ele, entendeu? Então, assim, isso mostra bem, né, como é que como você às vezes é tratado, assim, quando você é de fora, você não é do meio, né? É aquela coisa, jamais confundiriam um outro roteirista, sei lá, assim, que fosse, sei lá, o Bruno Mazeu, né, com isso. Não, jamais, porque o Bruno é filho do Chico Anísio, né? E o Rio de Janeiro tem muito isso, filho de quem você é, né, quem você foi indicado, quem te colocou aqui. E eu, como nunca fui colocado por ninguém, nunca fui filho, né, de gente famosa nem nada, então não tinha essa entrada. Então isso aconteceu com o Hilário, né? Hoje, na época, fiquei constrangido, claro, mas depois a gente riu muito disso. Mas, cara, é uma coisa que mostra bem como funciona, como é um pouco o meio. A gente falou no comecinho da entrevista sobre os seus recordes de bilheteria, né? Alguns filmes do Paulo para vocês que ainda não identificaram o nome e a pessoa, né? De Pernas pro Ar, Candidato Honesto, Até que a Sorte nos Separe, Fala Sério Mãe, Odeio o Dia dos Namorados, Um Suburbano Sortudo, Os Farofeiros, Divórcio, enfim, Tudo Bem no Natal que Vem, que é um filme que toda vez que eu ouço alguém falar do seu trabalho, fala desse filme também, que é muito marcante, com o Leandro Hassum, né? Eu comecei ali no De Pernas pro Ar, né, que foi o que a gente, eu e o Roberto Santucci, né, o diretor, assim, foi o primeiro sucesso nosso, foi um sucesso nosso, a bilheteria do ano no cinema brasileiro, em 2010. Né, e ali aquilo abriu muitas portas para a gente aproveitou essa oportunidade, né, e aí conseguimos repetir o sucesso no Até que a Sorte nos Separe, né, que tivemos 3 filmes de grande bilheteria, os 3 filmes foram muito sucesso, e provavelmente vem um quarto aí, estão querendo muito fazer o Até que a Sorte nos Separe 4, né, enfim, isso está sendo estudado. Mas no primeiro filme da Até que a Sorte nos Separe, na estreia você ficou numa sala e ninguém tava rindo, né? Cara, isso foi a maior aula de cinema que eu tive na minha vida. Porque o que aconteceu? Eu comecei a assistir um filme na sala. Assim, uma coisa que você vai aprendendo com o tempo. Né? Era um filme ousado, porque as pessoas não lembram disso, mas o Leandro Hassum não era um astro de cinema, a gente estava lançando ele. Né? Então, o Leandro Hassum ele era conhecido na TV, né? Fazia o quadro dos seguranças lá no Zorra, né? Era um quadro só, né? As pessoas sabiam que era o Hassum, mas nenhum produtor, né, investia nele como astro. Ninguém dava nada como astro. E a gente tinha dúvidas, será que segura um filme? Né? Não dúvidas assim do talento do Hassum, mas dúvidas assim, será que o público vai gostar daquilo? Né? E a gente caprichou, né? Fez o máximo de piadas possíveis, não sei o quê, papapá. E aí quando foi assistir a pré-estreia, né, eu fui na sala do elenco e tudo mais. E o filme começou, né? Vem a primeira piada, nada. Vem a segunda piada,
Nada. Veio a terceira. Cara, quando chegou na quarta piada, eu me levantei suando frio, sério, me empacou camisa. Eu fui pro corredor, fui pro banheiro, joguei água na cara, me molhei mais ainda. Falei, ferrou, minha carreira acabou aqui, né? O filme não vai funcionar, não sei o que e tal. Saí assim, branco, né? Quando eu tô saindo, eu encontro o distribuidor do filme, o Márcio Fracaroli, sorrisão aqui, esfregando as mãos e falando assim, e aí, tá ótimo, né? Eu falei, caramba, ele não sabe de nada. Ele não sabe de nada. Falei, não, eu acho que tá bem. Aí eu falei, eu não sei se as pessoas estão rindo muito. Ele falou, não, eu acabei de vir da sala 9, vai lá ver. Estão rindo muito. Essa sala aqui dos atores é uma droga. Vai ver a outra. Aí entrei na sala 9 e o público rolando de rir. As mesmas cenas, as mesmas piadas, as pessoas chorando de rir, assim, muito, gostando muito do filme. Então, o que eu aprendi? Né? Que o humor não é unânime. Né? É. Nem tudo aquilo que a gente acha engraçado, as pessoas vão achar engraçado e vice-versa. Né? Então, o segredo de se fazer uma comédia é você achar o público das suas piadas. Né? E não é tentar agradar todo mundo, não. Quem faz humor tentando agradar todo mundo, não agrada ninguém. É. Né? Então, assim, a gente tenta acertar para o nosso público. E uma sala tinha o nosso público e a outra não. A outra era o elenco. O elenco não é nosso público. Eu não faço filme para o ator. Eu não faço filme pro irmão do diretor. Eu faço filme pro povo. Eu faço filme pro pessoal, sabe? Eu, por exemplo, assim, quando tem pré-estreia de filme meu, eu não mando mais para ator, não mando mais para amigo, para ninguém. Eu pego os ingressos da pré-estreia, eu dou pro porteiro do meu prédio, eu dou pro caixa da loja que eu compro aqui, não sei o quê. Primeiro, porque eles vão, né? Eles vão. Segundo, porque eles gostam realmente, né? Riem muito e saem falando bem. Então, assim, aí que tá. A gente não tem que trabalhar para agradar meia dúzia. Eu quero agradar milhões. Eu faço cinema popular. Né? Como eu falei assim, no começo, né? Cinema para pouca gente, já tem muita gente fazendo. Eu quero fazer cinema para muita gente. Eu quero fazer para público. Aliás, você falou do Leandro Hassum, né? Que vocês lançaram o Hassum na telona, né, como ator, Sim. mas vocês também tiveram uma outra ousadia, que foi lançar uma comediante mulher, que foi a Ingrid Guimarães, na comédia, né? Sim. Que ninguém tinha feito ainda, né? A gente lançou pelo menos 5 ou 6. Tá? Porque eu vou dizer até que é uma especialidade nossa. Né? Que é o seguinte, o que acontece? As pessoas não lembram muito bem disso, mas até 2010, né? O cinema brasileiro dependia muito do elenco de novela. Então, por exemplo, as comédias eram feitas com elenco de novela. Né? Então, se você pega, por exemplo, um dos maiores sucessos dos anos 10 ali, 2006, 2007, era o Se Eu Fosse Você, né? Do Daniel Filho, que é uma comédia maravilhosa, né? Não tem o que falar, excelente comédia, mas era com o Tony Ramos, né? Ator de novela, e a Glória Pires, outra grande atriz de novela. Né? Nada contra ator fazer comédia, né? Mas eu sempre pensava o seguinte, onde estão os comediantes? Por que o cinema americano tem um Jim Carrey, tem um Ben Stiller, tem um Adam Sandler, sabe? Tem um Jerry Lewis, tem os comediantes, aquelas pessoas, aqueles atores que foram formados realmente na comédia, bombando, estrelando a comédia. Por que eles têm isso e nós não? Né? Então, quando eu comecei a fazer cinema, eu resolvi fazer. Não, vamos trazer os comediantes. Então, quando a gente pegou a Ingrid Guimarães para estrelar o De Pernas pro Ar, ninguém queria. Ninguém queria a Ingrid. Né? Quando a gente pegou o Leandro Hassum, né, o produtor, opa, pera lá, quem é esse cara? Né? Assim como a gente trouxe, por exemplo, o Maurício Manfrini, do SBT, né, para fazer o Farofeiros, né, o distribuidor falou, pera lá, ele tem público? Porque o que acontece? Existe uma distância muito grande entre quem produz e quem assiste e quem gosta de comédia no Brasil. Né? Geralmente a elite muito endinheirada, né? O povão que quer rir. Então, esse pessoal aqui não enxerga o povo, não enxerga o público. Né? O comediante enxerga. E a gente utiliza isso. Então, a gente revelou todos esses nomes, assim, não artisticamente, porque eles já tinham carreira antes, né? Mas no cinema, nós lançamos todos eles como astros. Isso aí é graças a nós. Aliás, eu vou entrar no assunto agora desse preconceito com a comédia que tem no Brasil e ficou pior depois que começou esse negócio do politicamente correto no país, né? Que você tem uma frase que você disse numa entrevista que é: comédia é o carro-chefe, é a vaca leiteira do cinema brasileiro. É o único que consegue competir com blockbuster americano, né? E é isso mesmo, né? Sim,
Sim, a gente bateu o De Pernas pro Ar 2 deu mais bilheteria do que Tron na época, que era o lançamento da Disney, entendeu? Deu mais bilheteria que assim, a gente disputou pau a pau com o Senhor dos Anéis, né, no cinema. A gente ficou ali mesmo, quase na bilheteria, das maiores bilheterias do final de semana, entendeu? A gente realmente estava disputando de forma muito parelha, né? E isso é uma realidade, na verdade, que já mudou, tá? O cinema mudou no geral, isso tem É. mais de 10 anos. Né? Mas a gente disputou de igual para igual. Então, assim, é o carro-chefe do cinema. Né? A gente tem muito orgulho disso, né? De ter competido dessa forma. Né? E, assim, chegamos a vender, né, as nossas ideias para outras praças, para remakes, né? Assim, fora do país. Então, assim, é prova de que o cinema brasileiro tem potencial, tem força para competir. Né? Agora, basta querer fazer, né? O problema é que eu falo, tem muita gente que não quer fazer, mas se quiser fazer, a gente faz. A gente tem potencial para isso, sim. E, e você teve nas suas mãos também a chance de fazer o roteiro do Minha Mãe é uma Peça, né? E aí Cara, você, como a gente está numa TV pública, você não precisa dizer o motivo porque você deixou de fazer o roteiro, mas você pode explicar o apanhado, né? não, cara, eu posso. Cara, eu vou dizer assim, não, cara, essa história é hilária porque, assim, se eu tivesse feito Minha Mãe uma Peça, eu tava dando essa entrevista no Caribe sem essa proteção aqui, né? Porque assim, tem uma praia, os coqueirinhos aqui atrás e tal. Porque nenhum artista brasileiro ganhou mais dinheiro com o cinema nos últimos anos que, sabe, acho que talvez na história, né, minto, na história não, mas nos últimos anos ninguém ganhou mais dinheiro que o Paulo Gustavo. Eu acho que o Paulo Gustavo só não ganhou mais dinheiro que Renato Aragão, É. tá? Mas no cinema ele ganhou muito dinheiro. Né? E eu realmente recusei o roteiro do Minha Mãe é uma Peça, porque quando o material dele chegou na minha mão, né, era só para dar uma mexidinha. E aí, cara, na primeira piada, eu não vou contar qual piada É. era, porque eu sigo a TV pública, É. na primeira piada, né, eu achei a piada muito pesada, e olha que para eu achar uma piada pesada é porque tá? Porque eu não sou assim tão tão Puritano. puritano, né, tal. Aí eu falei, olha, isso aqui eu não sei fazer não, né? Aí eu falei, olha, eu não sei se isso aqui no cinema, né, não vai ficar pesado. Mas o Paulo Gustavo, cara, ele tem um talento, e as pessoas que gostam do Paulo Gustavo, que estão vendo essa TV e não aceitam ver um palavrãozinho aqui, vão entender o que eu estou falando. Né? O Paulo Gustavo tem um talento tão grande que ele pode pegar uma piada pesada, né, um termo chulo, e falar e não doer. Isso é um grande talento. Tem pessoas que podem falar palavrão e tem pessoas que não podem falar palavrão. É uma regra injusta da vida. Né? É verdade, tem pessoas que, não sei se é a voz, se é o carisma natural, eu não sei se é a simpatia, mas tem pessoas que falou um palavrãozinho e dói. Ai, caramba, como é que ele pode ter falado isso? Meu Deus, que absurdo, né? Se eu falar um palavrão aqui agora, É. pô, corta, né? O Paulo Gustavo não, o Paulo Gustavo xingava a tua mãe e você ria, entendeu? Sabe assim, é uma coisa, sabe, assim, usava o termo e você ria. Ele conseguia deixar tudo leve, né? Ele era muito carismático, muito querido, então ele conseguia isso. Então eu não consegui fazer essa dimensão, porque eu nunca tinha visto ele no cinema. Né? Minto, eu tinha visto ele no Divã, É. mas no Divã era uma participação pequena. Mas assim, estrelando, vestido de mulher, será que o público vai comprar aquela ideia? Né? Assim, é um homem vestido de mulher fazendo uma mulher. Será que vai? Cara, para não dizer que não fui eu que não vi, né? O mercado inteiro não viu. Né? Ele mandou roteiro não só para mim, ele mandou roteiro para vários roteiristas, para vários produtores, e 90% recusou. Não fui só eu. Né? Eu sou o único que assumo que perdeu. O resto, tudo, não, eu nem sabia. Não, sabia sim. Não fui só eu que disse não. Mas assim, eu digo, pô, eu tenho faro de mercado. Né? Tá aí minha carreira que não deixa mentir. Eu tenho faro de público. Eu não percebi. Mas é porque o Paulo realmente era um fenômeno. Né? É uma coisa que não vai acontecer de novo, tão cedo. É impossível repetir o que o Paulo Gustavo fazia. Ele era genial naquilo que fazia e nunca mais teremos aquilo. Tanto é que eu lembro do que no Minha Mãe é uma Peça 1, que eu fui ver no cinema com a minha esposa, e ela não conhecia muito, não sabia muito quem era o Paulo Gustavo, não se relacionava o nome com a pessoa também. E ela assistiu o filme inteiro pensando que o personagem fosse uma mulher de verdade. Não, era incrível. Ele não interpretava, ele incorporava, cara. Uma coisa assim, sabe, quase sobrenatural, sabe assim. Você via realmente outra pessoa. Só que aquilo é uma coisa que raramente funciona no cinema. É. Eu vi pouquíssimas vezes isso funcionar.
né? E era muito ousado, muito arriscado, porque de fato poderia não funcionar. Que no teatro é o seguinte: no teatro, né, a pessoa já vai com a predisposição de acreditar que se o cara colocou a peninha na cabeça, virou índio. Né? O teatro é isso. Né? O cara faz assim, abriu a porta, pum, pum, fechou a porta. Você usa a imaginação do público. O cinema não. O cinema, se você quer ver um índio, você tem que maquiar de índio, né? Você tem que colocar a roupa do índio, colocar todo, entendeu? Sabe? Então, assim, pera lá, será que vai convencer? Ele era tão genial que ele convenceu. E agora falando um pouco sobre o politicamente correto, né, e esse preconceito com a comédia que há aqui no Brasil. Por que a gente chegou nesse ponto, Paulo, na sua opinião, de hoje não poder falar mais nada, hoje praticamente não, tirando acho que a Praça é Nossa, não tem mais programas de humor na TV aberta do Brasil. Por que você acha que chegou nesse ponto de tudo que se fala é ofensa, não pode fazer mais nada? Como é que você chegou a isso? Rapaz, essa pergunta, né, assim, ela não vou dizer que ela é complexa porque seria um clichê, mas na verdade ela ela é bastante longa, assim, existe uma resposta bastante longa, porque isso não começa apenas no Brasil, né? Assim, isso está mundial, né? Isso está mundial. O fenômeno do politicamente correto é algo que vem desde os anos 90, tá? Até antes disso, na verdade, entendeu? Assim, você já vê piadas do Monty Python criticando esse tipo de coisa, tá? Que já existia isso, mas que nunca ninguém imaginou que fosse chegar ao atual estágio, né? De você não poder fazer a piada. Então, o que acontece? O que o fenômeno do politicamente correto que existe, né, está aí, nos ensina? Né? De que não existe censura com volta. A censura vem para ficar. Né? Assim, a censura é um mal que cresce, né? E ela vem a tomar conta, e para tirar, meu chapa, para acabar com ela, só com algo muito grande ou com uma redefinição de momento. Então, o que acontece? Isso é um fenômeno mundial, né, que veio atingindo o Brasil aos poucos. Eu acompanhei isso muito de perto, porque eu estudo a história da censura, porque eu preciso me preocupar com isso, porque eu sou humorista e não vou nadar a favor da corrente. Eu preciso estar sempre contra a corrente. Né? Então, isso vem acontecendo e hoje nós estamos vivendo esse estágio que você está vendo aí. Né? Na minha adolescência, a gente tinha pelo menos uns 6 ou 7 programas de humor só na Globo. Você tinha Trapalhões no domingo, Jô Soares na segunda, você tinha Chico Anísio, você tinha TV Pirata na terça-feira, Chico Anísio na quinta, né? Durante o tempo você tinha Agildo Ribeiro nas sextas, você tinha... depois você teve Escolinha, você teve Zorra Total, você teve Escolinha em 2 lugares, você tinha humor, né, na vida, na TV aberta, as pessoas estavam predispostas a rir. Né? Hoje, atacou-se tanto humor com o politicamente correto, onde você não pode ofender ninguém, onde inventou-se que as pessoas são floquinhos de neve e que se você ofender ela vai ficar traumatizada e isso vai atrapalhar a vida dela, que transformaram a ofensa num meio de vida. Né? Então é aquilo, a partir do momento que você transforma a ofensa em crime, né, e não vou dizer que a ofensa seja uma coisa legal, entendeu? Mas ela faz parte da vida, é uma coisa, parte da natureza. Ninguém tem direito de não ser ofendido. Não, e você falou assim, você falou agora há pouco, se eu for fazer um índio no cinema, eu tenho que pintar alguém de índio. Se você fizer isso hoje, vai falar que é apropriação... Não, vou preso. Não, assim, você entende? Eu vou preso não, eu vou ser cancelado mais uma vez. Então, assim, isso é uma coisa, né, que realmente faz a gente pensar. Eu fui ver um filme esse final de semana, um filme bem interessante, chamado Tar, né, que é um filme sobre uma maestra, né, que é uma história que ela é cancelada durante essa história. É um filme bem interessante. Eu não concordo muito com a visão, com a conclusão do filme, mas tem uma cena em particular que vai muito dentro do que a gente está falando aqui. Né, que é um rapaz que ela está dando aula de maestro e ela fala sobre Bach, né, William Sebastian Bach, né, enfim. E aí o rapaz fala, eu não gosto de Bach. Por quê? Porque ele foi misógino. Né? Eu não vou tocar Bach porque ele foi misógino, ele era branco, europeu, misógino, e eu, como pessoa de cor e transgender, né, eu posso aceitar alguma coisa de Bach. Aí, cara, ela vai pacientemente, ela vai ao piano e fala, presta atenção nisso aqui. Ela começa a tocar uma fuga de Bach, linda. Uma fuga não, ela toca o sol em B menor,
tá em sol menor, tal, pá, né? Tá, ela toca ali. E, cara, é lindo. E aí, tipo assim, apelando para a alma do cara, né? Apelando para a alma dele, né? Olha só como ele eleva, como ele dialoga com o ser humano aqui, o bar. E o rapaz fala: "Não, eu não gosto. Eu não gosto, para mim, eu não posso aceitá-lo." Não você vê a que ponto chega, né? A que ponto chega? Aí ela pega e fala uma coisa, a melhor frase do filme para mim. Assim, a arquitetura da sua alma foi moldada pelas mídias sociais. Cara, isso é o que acontece hoje. As pessoas não pensam, né? A arquitetura da alma das pessoas foi moldada pelas redes sociais. Então, o que as redes sociais vendem o tempo todo, né? Que se você ofender um gay, um negro, uma mulher, alguma coisa, entendeu? É um crime e você não pode pensar além daquilo. E se você não pensa além daquilo, se você bota limites na sua liberdade de expressão, você não cria. E aí está acontecendo um fenômeno que está atingindo já os streamings, né? Onde está a criatividade? Tudo é muito parecido. Todas as histórias têm a mesma conclusão. Tudo tem o mesmo tipo de elenco. Tudo é variado. Tudo leva gênero em consideração. Tudo é igual. E aí o que acontece? As pessoas estão parando de assistir. Estão indo fazer outras coisas na vida que é realmente o que elas devem fazer, né? Porque ninguém está vendo TV para se chatear. E aí, quando você vê os produtos que realmente bombam, né? Os filmes que realmente bombam, os filmes que realmente acontecem, são quais? São aqueles que não respeitam essas pautas. Entre eles está os seus, né? Não, eu não preciso nem falar. Assim, os negros não tem isso, né? Até porque se vierem falar assim, não, tem que não, eu não trabalho, né? Assim, eu sempre digo o seguinte: as empresas me contratam não porque gostam de mim, mas porque precisam de mim. Elas me toleram, né? Porque para quem trabalha lá, eles não, esse cara não pode trabalhar aqui, ele não pensa como a gente. Só que aí vai trabalhar com quem pensa como eles, ele vai criar. E eu digo isso para eles: olha só, libera a imaginação. Libera para criar, sabe? Não seja politicamente correto, sabe? Mas vai ofender, não tem problema. Ofenda, deixa. O humor, ele tem que ter um pouco de dor para funcionar, né? Então é para espezinhar? Não é espezinhar. Se alguém fizer uma piada sobre minha altura, sobre o meu cabelo, sobre eu ser careca, sobre ele não vai me espezinhar, ele vai tirar sarro de mim, entendeu? Eu tive apelido a vida inteira, todo mundo tem. As pessoas perderam essa capacidade de brincar e isso é péssimo. Porque a gente não se prepara para a vida, para o mundo, né? Então, é assim, não é algo brasileiro, é algo mundial, né? Mas no Brasil, como sempre, piora, né? O Brasil consegue estragar, o Brasil consegue transformar tudo isso em algo pior. É impressionante, cara, mas assim, a gente tem essa capacidade, a gente consegue fazer mais errado ainda. Mas dá para sobreviver, tá? Assim, porque o que acontece? No final das contas, né, o humor sempre sobrevive. O humor é da natureza humana. Né? Então, assim, hoje, sabe onde está o humor de verdade? De verdade mesmo? Nas redes sociais, assim, no WhatsApp da vida. Você recebe piada o dia todo que você não contaria para ninguém. Entendeu? As pessoas mandam piadas, assim, absurdas entre elas ali, assim, troca e ninguém tá nem aí. Entendeu? Assim, tem amigos meus que falam: olha só, vou mandar para você, não conto para ninguém, hein? E o pior é isso, é essa consequência da autocensura, né? Que a pessoa já se auto... Assim, a gente está vivendo uma realidade de fantasia, né? O mundo virtual é uma fantasia, não é o que as pessoas realmente são, entendeu? Como eu falei, eu tenho amigos que me mandam piada: vou mandar isso só para você, não manda para ninguém. Eu falo: pô, não precisa falar, né? Qual é o problema? É uma piada, sabe, que não é tão politicamente correta, mas é só uma piada, não vai matar ninguém, né? Houve uma época, cara, isso até melhorou um pouco. Houve uma época que tinha até comediantes que diziam que piadas matam. Cara, piada mata, bicho. O que mata, na boa, o que mata é corrupção. O que mata é criminalidade. O que mata é falta de segurança. O que mata, entendeu, é ignorância. Piada não mata, né? Piada faz com que a gente se alivie, né, da dor da morte, cara. Entendeu? Assim, a gente aprende a rir da dor, aprende a rir dos defeitos, aprende a rir da morte. Então, piada não mata. Só que o que acontece? É uma forma de manter as pessoas caladas para não falar da corrupção, para não falar da falta de segurança, para não falar disso. Porque o que acontece? Dentro dessa censura, né? Dentro dessa censura, e a gente está vivendo isso dentro do Brasil hoje,
né? É o seguinte, por que você acha, aí assim, né, que isso está acontecendo no Brasil hoje, né? Essa censura, essa perseguição. Eles não querem perseguir, sabe, gente do Twitter. Eles querem calar geral, para dizer, ó, ninguém pode falar o que quer. Por quê? Para poder roubar em paz, para poder dominar em paz. É isso, entendeu? E o pior é que tem muito jornalista, né? Aí na sua categoria, tá? Mas assim, eu tenho amigos jornalistas, estou falando da sua, enfim, tem muita gente da minha área que está aplaudindo. Advogados também, né? Advogados também estão aplaudindo. Por quê? Porque estão lucrando com isso. Pode ter certeza de uma coisa, sempre que houver censura, existe alguém lucrando com a censura. Você chegou a perder amigos por conta das suas posições que você tem em relação a isso? Sim. Aquela coisa, como eu já até escrevi sobre isso. Se você perder um amigo por conta de posição política, você não perdeu um amigo. Né? Porque amigos não se perdem assim. Amigos te entendem. Então, se o teu amigo não entende sua posição política, ele não é seu amigo. Se ele coloca a posição política dele acima do que você é, ele não era seu amigo. Então, eu acho que essa polarização foi até boa nesse sentido. Deu para identificar realmente quem gosta de você pelo que você é. Entendeu? Sabe? Então, não pelo que você... Sabe? É aquilo. Eu tenho amigos de esquerda. Né? Sobraram alguns, né, que assim, falam assim, eu escolho tudo de você, mas eu adoro você, por isso que eu estou aqui. Então, ótimo, beleza. Realmente você gosta de mim. Né? Porque é difícil você, às vezes, conviver com pessoas que pensam tão diferente. Né? Eu vejo por mim também, entendeu? Assim, eu me descobri que não era amigo de algumas pessoas. Eu assim, não, eu não preciso, sabe? De fato, eu não suporto essa pessoa. Entendeu? Como é que ela pode virar isso? Eu cortei a amizade, cortei a amizade não era minha amiga. Eu achava que eu era amiga dela, não era não. Então isso aconteceu. Então eu acho que deu uma equilibrada no mundo isso. Né? E eu acho que está na hora das pessoas guardarem as armas. Vai chegar esse momento, as pessoas vão baixar as armas e vão começar a conversar, dialogar de novo. Né? É por isso que precisávamos realmente de um governo que fizesse esse momento de pacificação. Né? Só que, enfim, não vai acontecer tão cedo. Essa pacificação vai demorar, infelizmente. O Brasil passa por um momento difícil, não vou dizer que é o mais difícil da história, que seria exagero, mas é um momento bastante complicado. A gente está quase caminhando para o nosso final aqui. Puxa vida. Tá passando rápido, né? Passa rápido. O mais recente roteiro que você escreveu foi a cinebiografia do Mussum, né? Sim. Na verdade, o mais recente filmado, nem é o mais recente filmado. Não, na verdade, só tem um filme depois dele. É o seguinte, o Mussum, eu levei 7 anos para escrever e produzir esse filme. Né? É um filme de sonho, né? Deu muito trabalho, gente, pelo amor de Deus, tem que ir ao cinema ver. Quando que vai estrear, Paulo? Estamos sem data ainda, porque nós estamos estudando os lançamentos dos blockbusters americanos. Né, que a gente quer pegar... Imagina, era para ser dezembro agora, né? Mas aí, não sei se vocês viram, tem um filme chamado Avatar, que eu acho que está fazendo sucesso. Então, assim, que pegou muita sala. Então, assim, não dava para jogar, não dava para competir. Porque o problema desses blockbusters, tipo o Avatar, que sei lá, é a 5ª bilheteria da história, né, eles ocupam muitas salas e os exibidores acabam tirando o seu filme para botar o deles. É isso. Né? E eu não vou arriscar, não vou fazer... Peraí, eu não vou botar... Sabe, assim, a minha Tottenham do lado de uma Ferrari aqui, bicho. Não, sabe, eu tenho noção do meu tamanho. Mas eu vou botar em outro momento que tenha um blockbuster menos competitivo, entendeu? E que dê para dividir a sala de forma igual. Então a gente vai estar estudando esse momento para encaixar ali. Sabe, é igual fazer um gol, cara. Você tem que ver o momento certo de chutar a bola para ir no ângulo, entendeu? É a mesma coisa. Então vai sair, eu acho que provavelmente... até o final deste ano, se não até o final deste ano, outubro, vai para dezembro talvez, ou início do ano que vem, né, porque o ano que vem faz 30 anos da morte do Mussum. Né? É verdade. Então, assim, de repente, pode ser até uma data redonda, bonita, para lançar o filme, de nostalgia, de saudade. Né? Mas é um filme que está muito bonito. Né? Eu gostei muito do resultado final. O Silvio Guindani, o diretor, trouxe uma visão muito interessante sobre o personagem, entendeu? E isso eu quero deixar registrado aqui, que é um trabalho que fala sobre um artista tão popular, né, tão amado, e de forma alguma vai ter alguma lacração, alguma coisa porque ele é negro e tudo mais. Não, isso não vai ter. Sou eu roteirista, eu posso garantir isso. Então, assim,
Não, não vai por aí. É um filme que respeita a história do Mussum, né? E que vai bater uma saudade imensa dos né? nossos domingos dos Trapalhões, Eu cara. vi, porque Porque eu vi até foto do Ailton Graça vestido do Mussum, tá igualzinho. ele tá incrível. Ele tá incrível. Não, os primeiros 10 minutos de filme, cara, você vê o Mussum assim, de cara, né? Isso foi uma jogada nossa. Assim, caramba, né? Porque depois a gente cai um pouco na infância, a gente cai um pouco na juventude dele, a gente usa outros atores, mas o Ailton tá lá presente, entendeu? E aí ele volta, sabe, maravilhoso, assim, sensacional no filme, ele tá ótimo. E você hoje, lógico, continua produzindo outros roteiros. Como é que tá a sua rotina hoje, agora, nesse momento? Então, a gente está finalizando, né, montando o Mussum, finalizando o filme. Né, estamos finalizando também um filme chamado Meu Cunhado é um Vampiro, que vai ser lançado na Netflix, né, e no Halloween deste ano, o primeiro filme de Halloween brasileiro. Né, assim, a gente vai pegar a data do Halloween, vamos ser criticados pra caramba. Ah, pegou uma data americana para fazer filme? Sim, pegamos. Aí a gente aproveita mesmo, entendeu? Não se preocupa, a gente sabe o que está fazendo. Né? É um filme muito engraçado, está bem engraçado, que é um vampiro aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Então, assim, tá divertido, né, com o Leandro Hassum. E vamos começar a rodar agora em março Farofeiros 2, né? Que é um filme que a gente deveria ter feito um pouco depois do primeiro, mas que a pandemia atrapalhou. Né? A gente teve que segurar 3 anos aí por causa da pandemia. Mas está vindo com tudo, né? Farofeiros 2, Missão Nordeste, agora a farofada vai ser no Nordeste. E, pô, mais uma vez, todas aquelas situações de praia que todo mundo já viveu. O Farofeiros, você teve a ideia numa cena do Até que a Sorte Nos Separe 2, né? Sim, porque eram umas cenas que tinham dentro de um hotel, né, que funcionou tão bem, né, dentro no filme, na cena preferida de todo mundo. Eu falei, por que isso não faz um filme de viagem, né? Que é algo que os americanos fazem muito, né? Assim, filme que férias frustradas, não sei o quê, né, gente grande, não sei o quê e tal. Tem essas histórias de filme de férias e a gente nunca tinha feito algo parecido no Brasil. E aí fizemos o Farofeiros, que remete muito às minhas férias. Quem assistiu vai saber. Remete muito às minhas férias em Caraguatatuba, entendeu? Ali em São Sebastião, entendeu? Ali, sabe, Ubatuba. Que eu passei férias ali, cara. Entendeu? Assim, a minha adolescência era ali, sabe? Praia do Maranduba, sabe? A família toda, a praia, sabe? Ali de Praia Grande. Então, tudo muito aquilo ali. Pouco, não é praia do Rio de Janeiro, não. É praia paulista aquilo, cara. Você tem família ainda que mora aqui no Vale, ô Paulo? Tenho. Meu pai mora em Paraibuna. Né? Meu pai mora numa chácara em Paraibuna, na Serra do Mar. Né? E a minha família toda, meus tios, tias, todos ainda são José dos Campos. Eu visito, assim, pouco, porque eu estou morando há muito tempo no Rio e trabalho muito, então eu visito pouco. Mas eu vou, de vez em quando, a cidade visito. Enfim, já levei minha filha para conhecer todo mundo e tal, enfim. Mas a minha família mora aí ainda assim. Eu tenho uma irmã que mora em São José dos Campos e eu tenho meu pai em Paraibuna, eu tenho amigos em Taubaté ainda, enfim, tem muita gente. Só para finalizar com com a pergunta bem clichê mesmo, como é que você se sente sendo um cineasta que consegue levar esses quase 40 milhões de pessoas para o cinema com um material que é escrito por você, né? Eu vou dizer, vai soar arrogante que eu vou falar, mas eu me sinto solitário. Porque, de fato, cara, o que acontece? Mas não é uma solidão boa, não. Eu vejo uma solidão triste, porque eu me vejo como um dos únicos, né, poucos cineastas que se preocupam em fazer cinema popular e cinema que dê lucro. Né? Porque a maioria da garotada que começa a fazer cinema pensa em agradar o professor de sociologia da faculdade, entendeu? E não é por aí. Né? O cinema é uma arte popular, né? O público precisa ser respeitado e você precisa entregar algo bom para esse público. Né? Não é porque você vai fazer comédia popular que você vai fazer porcaria, não. Faça algo com a sua alma que você acredita. Então, eu me vejo assim bastante sozinho nisso, né? Eu não tenho com quem dividir isso. Eu adoraria, né? Assim, o Paulo Gustavo era um cara que eu encontrava e a gente falava sobre isso. Assim, pô, se não fosse a gente, quem é que estaria fazendo? Não tinha, não tem. Né? Mas quem quer ser roteirista, você aconselha a não fazer esses cursos de agora, né? Você aconselha a fazer outra coisa, né? Não, assim, quem quer ser roteirista, eu aconselho a ou estudar fora do Brasil, entendeu? Porque a maioria dos cursos de roteiro vão ensinar você a fazer filmes que não dão bilheteria. É isso, cara. Sabe, vai ensinar a fazer filmes que, sabe, que não dialoguem, que não pensem no poder da cena, que não pensem no poder
da piada, que não pensa. E não só, vou dizer, cara, e não só no humor, tá? Vamos dizer assim, o Brasil teve grande sucesso de bilheteria, que são dramas, né? Tipo Tropa de Elite. Né? O Tropa de Elite 2 fez 10 milhões de bilheteria. Caramba! Ali abriu-se para mim, né? Quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, aquilo ali vai bombar. Achamos um novo nicho do cinema nacional que todo mundo vai fazer. Mas, cara, onde estão os produtores para fazer novos Tropa de Elite? Tem mais de 10 anos, cara. Ninguém arrisca, ninguém quer fazer. Tava lá, sabe, tá boa. Não quer fazer igual, faz parecido, eu não sei, mas faça, porque o público quer ver. Né? Quem conseguir fazer hoje um filme que traga um herói brasileiro, entendeu? Que bata nos vilões que o brasileiro sabe quem são. Quem conseguir fazer isso, cara, vai botar 2 milhões de pessoas no cinema. Bota. É que falta coragem para fazer. Não só um filme policial como aquele. Falta coragem para fazer um filme policial. Falta coragem para fazer um filme, uma comédia que bata no poder. Falta coragem. O que falta hoje no Brasil é cineasta de coragem. E aí, nisso eu falo, eu estou muito sozinho, porque eu olho meus amigos, eles falam, não, vamos fazer o feijão com arroz, pianinho, o dinheiro está garantido. Né? Assim, Cursino, só navega, cara. Você consegue fazer filme assim, vende assim, mas não adianta, cara. Eu sou inquieto, não tem jeito. Tá certo, eu quero agradecer muito a sua presença, parabéns por todo o seu trabalho que você tem feito ao longo desses anos e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Imagina, estou à disposição, obrigado mais uma vez pela consideração e pelo convite e, um beijo para o pessoal do Vale Paraíba, para todo mundo que viu a gente aí. Obrigado pela sua entrevista. O programa Gente em Destaque fica por aqui, a gente volta numa próxima oportunidade, até lá.